A notícia que a gente vai tratar agora, Ítalo, ela é muito polêmica. Nós falamos aqui algumas semanas atrás, alguns meses atrás, na verdade, a respeito da morte do apresentador Silvio Santos. Chocou o Brasil. É um ano muito triste para nós, né, jornalistas que cobrimos televisão há décadas, que já tivemos a oportunidade de conhecer um pouco do império de comunicação criado pelo Silvio Santos. E uma coisa que fica na história do Silvio é aquela polêmica judicial envolvendo a Raquel Sherazade. A Raquel Sherazade, para quem não sabe de toda a história, foi tirada lá de João Pessoa pelo Silvio Santos, apresentou durante muitos anos o SBT Brasil, onde ela tinha ali um quadro de opinião. No final das contas, rolou todo aquele entrave entre ela e Silvio Santos no troféu Imprensa. A Raquel acabou sendo demitida, ficou longos anos fora do ar e voltou na Fazenda do ano passado, onde ela foi expulsa, mas essa expulsão, de certa forma, deu mais destaque para ela e hoje ela ganhou esse destaque na Record, apresenta a Grande Conquista e também o Domingo Record. Nessa madrugada, a Raquel Sherazade esteve no programa Fala Que Eu Te Escuto, da própria Rede Record, não é? Não é nem assinado pela Record, mas a gente sabe que é um programa da Record. E lá ela falou a respeito do Silvio Santos, sem citar o nome do Silvio Santos. Visivelmente incomodada com isso, a gente viu ser exibido ali na tela um vídeo, né, do momento onde a Raquel Sherazade ela estava no troféu Imprensa e foi o momento onde aconteceu todo aquela torta de climão, né? Então, onde acontecia aquela torta de climão entre ela e o Silvio Santos, ela foi questionada sobre isso e respondeu ali ao bispo da Record. A gente vai mostrar para você o áudio daqui a pouco. Ele tá disponível na íntegra, o vídeo, para quem quiser ver, nas nossas redes sociais. E a Raquel Sherazade falou como ela se sentiu. Antes, eu queria destacar algumas aspas aqui. Ela falou, abre aspas, eu estava em um papel subalterno. Ela diz que estava num papel subalterno naquele momento do troféu Imprensa. E disse que ficou visivelmente, né, constrangida. E aí ela menciona, ali era meu papel como profissional, me senti diminuída como mulher. E aí vem uma das aspas, acho que mais pesadas que eu já vi. Eu já até sei o que é. Ela diz, as pessoas depois que morrem ficam isentas de críticas. Vamos ouvir. Isso foi há 6 anos atrás, eu acho, Ele levou de boa, né? Ou não ficou muito de boa? Eu acho que foi muito constrangedor esse episódio. Porque ele brinca muito também, né? Eu não sei se ele tava brincando. É o dono da emissora, né? Era o dono da emissora. Tava bem à vontade, o programa era dele. Mas foi um episódio que gerou muita controvérsia. Houve muitos jornalistas que criticaram. Ele não queria que você desse a sua opinião. Era um momento em que eu fui convidada para ser glorificada, para receber um prêmio, né? Não fui para ser criticada ao vivo. Era outra pegada, né? E também fui contratada para dar opinião, né? O meu contrato rezava. Para aí. Tem essa parte que é muito importante, onde ela fala que no contrato estava bem discriminado que ela devia dar a opinião dela. Pra quem não lembra, a Raquel tinha ali o quadro de opinião dentro do SBT Brasil, onde várias E não só a Raquel, polêmicas... o Joseval Peixoto também tinha, que era o âncora que apresentou com ela durante muitos anos, né? Verdade. Ela, pra quem não lembra, gente, a Raquel Sherazade, ela não surgiu do nada. Ela era apresentadora de um telejornal, se eu não me engano, agora vai me falhar, acho que era João Pessoa, Paraíba. TV Tambaú. Ela apresentava, né, um telejornal e ela fez um comentário sobre o carnaval na época, fazendo crítica sobre o carnaval, e o vídeo naquela época viralizou. Nem existia o termo viralizar. Verdade. Naquela época, né? Vamos continuar ouvindo então o vídeo, que aí ela fala sobre isso, inclusive ela mencionou depois que o nome dela foi parar ali nos Trend Topics, que as pessoas começaram a repercutir todos esses comentários que ela estava fazendo lá na TV Tambaú e que a própria emissora nem publicava isso nas redes sociais. Alguém gravou e publicou e gerou essa repercussão que fez com que o Silvio Santos conhecesse a Raquel. Vamos continuar ouvindo. Que dá opinião. Você acha que aquela hora não era a hora? Não era a hora. É
por isso que a gente diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Existe lugar certo, né, pra Você gente. ficou chateada? Fiquei chateada, fiquei envergonhada, embaraçada, diminuída. Não deu pra como conversar profissional. depois com ele? Não, porque ele era o dono da emissora, ele que tem que... Ele não chamou depois, olha... Não, de jeito Ficou um mal entendido, não? Não. Tá vendo? Eu também não vou fazer mais isso com ninguém, entendeu? Entendeu, Cam? Não tem negócio de mal entendido aqui, não, tá? Não, Daí eu falo uma coisa que falou, me desculpa, tal, foi sem querer. mas você é Chamei- muito elegante, Bispo. Você jamais faria isso. Presta Você é muito atenção. sensível, Chamei- jamais faria isso. Eu falo aqui, é o câmera, tá vendo? Não vou, o que eu falei tá falado, entendeu? Mas é mesmo, foi complicadinho. Foi muito triste, foi muito triste. Eu entrei... Para um pouquinho aí. Nesse momento, um pouquinho antes, a gente escuta a Raquel Sherazade falando: não, bispo, você jamais faria isso, você é muito sensível, né? Acho que isso já mostra uma alfinetada. É importante a gente lembrar que, assim, após o vídeo, a Raquel ficou visivelmente constrangida. Acho que ela nem esperava que isso aconteceria. E ela não cita o nome do Silvio Santos em nenhum momento. Virou uma briga judicial, ela que exigiu ali os vínculos trabalhistas. Se eu não me engano, ela perdeu essa ação na justiça, não foi? Daqui a pouquinho a gente confirma essa informação. Mas vamos continuar ouvindo, então, esse relato da Raquel Sherazade, que aconteceu na madrugada de hoje, no programa Fala Que Eu Te Escuto, exibido pela Record. Vamos ver. Feliz porque eu tinha sido eleita a melhor âncora de telejornal do país. Mas você acha que foi na hora? Que às vezes a gente faz as coisas sem pensar. Ou já estava nos planos? Não faço ideia. Não dá pra Bispo, saber, Não né? dá pra saber. O que passa no coração das pessoas. Não dá pra gente sondar, né? Porque, puxa vida, né? Ali eu era funcionária, né? Eu estava no papel subalterno, por isso que eu não podia falar muita coisa. Você vê que eu fiquei visivelmente constrangida. As pessoas comentaram sobre isso? Muito, as pessoas escreveram sobre isso. Vários jornalistas, articulistas escreveram sobre isso. Nossa, houve muita crítica sobre isso. Agora não, né? Porque as pessoas depois que morrem, né, ficam isentas de críticas, mas Você ficou magoada, chateada? Chateada você ficou? na Porque eu ficaria, época né? sim, na época sim. Claro, fiquei muito, muito triste, muito decepcionada, assim. Ali era o meu papel como profissional, né? Ali era uma questão profissional, uma questão de mulher, me senti diminuída como mulher, porque, não, você é paga para ficar bonita e ler o teleprompter. Eu sou uma jornalista formada, com anos de carreira, já trabalhei na TV Justiça, trabalhei no Tribunal de Justiça da Paraíba, trabalhei em todas as emissoras, comecei na Record, trabalhei na Globo, trabalhei no SBT, trabalhei na Jovem Pan, fui radialista, fui assessora de imprensa. Quer dizer, eu tenho uma história como jornalista. Qual foi a maior tristeza? E aí o bispo, ele pergunta, né, qual foi a maior tristeza, enfim, aí eles veem que o assunto tá complicado, que a Raquel está muito incomodada e mudam de assunto, né? Antes mesmo, lá no começo, o bispo chegou a ensaiar algumas perguntas sobre Silvio Santos e em todas a Raquel desviou, inclusive depois ficou uma tortinha de climão, porque a gente sabe que esse programa, Fala Que Eu Te Escuto, ele é um programa exibido pela Record, mas ele é um programa da Igreja Universal, né? A Igreja Universal é a dona da Record, então a gente já sabe como a situação funciona ali. E ele não leva o selo da Record, ele é como se fosse um programa vendido, mas a gente sabe que ele é uma produção da Record ali. E aí eles começam a perguntar, o bispo pergunta pra Raquel se ela acredita em Deus, ela dá uma desviada, então ficou uma totinha de climão ali, afinal é um programa evangélico, voltado ao público evangélico, mas o auge dessa conversa foi esses áudios, né? Foi essa pergunta bem extensa, de quase 4 minutos, que a gente vê a Raquel Sherazade falando sobre o Silvio Santos. Importante a gente reforçar aqui, Ítalo, que antes dessas respostas, foi exibido na íntegra
a participação da Raquel Sherazade no Troféu Imprensa de 2017, que foi o ponto auge, onde Silvio Santos fala para Raquel Sherazade que ela foi contratada para ler um teleprompter. Ela não gosta, a gente lembra dessa ocasião, ela ficou visivelmente constrangida. É essa imagem aí. Foi esse vídeo que foi exibido, ele está disponível na internet, a gente não pode exibir aqui, mas quem quiser ver, está disponível na internet. Agora, essa aspas da Raquel Sherazade, depois que as pessoas morrem, elas ficam isentas de culpa, eu achei que essa frase poderia ter sido evitada. Eu achei que foi falta de respeito. Mas é aquilo também, né? Eu sinto também que ela estava naquele contexto e ela sentiu algo que a gente nunca vai sentir, Com né? certeza. Ela deu o contexto pela primeira vez, pelo menos a primeira vez que eu vejo ela dando o contexto do que ela sentiu naquele momento e o porquê que aquilo ali pegou tão mal pra ela naquele momento, no que ela sentiu, não que pegou mal pra ela, mas o que ela sentiu sentimento foi algo mesmo, tão né? ruim, né, naquele momento, porque ela fala, era o meu momento de glória, eu ganhei um prêmio de melhor âncora e subi lá pra praticamente, ela não usou esse termo, mas pra ser descascada pelo Silvio Santos ao vivo. Sim. Então, né, ela sabe o peso do que ela sofreu também. Eu acho que ela pegou muito pesado, por exemplo, em publicar É um Privilégio, não se encaixar quando o Silvio Santos morreu, acho que pegou pesado e que, sei lá, talvez um dia ela até vá se pensar e, poxa, Sim. peguei pesado nisso, né? Mas tem certas coisas também que só a pessoa que viveu sabe o que sentiu naquele momento e sabe a diferença que isso fez pra carreira dela depois disso. Porque a gente sabe que a situação onde ela processa o SBT depois, né? Teve toda aquela questão de falarem que pediu a cabeça dela, não teve essa história também? Que um patrocinador teria pedido a cabeça Que dela ali o dentro. Luciano Hang teria pedido a cabeça O dono dela. da Havan teria pedido a cabeça dela dentro do SBT. Então, assim, não foi só isso. Isso foi o que foi trazido pelo programa. E ela, como você falou, quase que coagida, teve que falar sobre essa situação. Não citou o nome do Silvio em nenhum momento, falou ali de uma forma bem superficial. Pisando em ovos, né? Bem superficial, mas de uma maneira também muito firme, eu senti, né? Ela não queria parecer desrespeitosa, mas ao mesmo tempo ela não queria se anular. Né? Ela falou que ela estava como subalterna, ela falou que ela não tinha como retrucar porque ele era o patrão dela, era o dono da emissora, era o programa dele, ele estava à vontade, mas que ela se sentiu mal, até porque ele falou que a obrigação dela era ser bonita e ler um teleprompter. Ela sabe que ela não foi contratada para isso, e ela detalhou que estava no contrato dela essa questão da opinião que foi tão cobrada por ele lá no palco, né, de que essa não seria atribuição a ela de fazer. Mas ela se pronunciou, de fato, como você falou, né? Talvez poderia ter evitado uma coisa ou outra, né? Alfinetado menos e etc. Mas eu, de verdade, não consigo nem julgar ela por conta disso, porque só ela sabe o que ela passou. E por mais que o Silvio Santos, a gente tenha respeito, assim, máximo por ele, por tudo que ele representa, por tudo que ele foi, tudo que ele é para a cultura brasileira, não somente para televisão, para comunicação, mas para a cultura brasileira como brasileiro que ele é, grande brasileiro que ele é. Era um ser humano, errava também, cometia os seus erros e cometeu vários, assim como a Raquel cometeu, eu cometo e você comete, né, Daniel? Então, chegou aí um pronunciamento dela pela primeira vez aí, né? Que 3 meses, 2, 3 meses após o falecimento do Silvio, mas houve, acho que reforçou o que a gente já sabia, né, que era a situação mesmo, dela não ter se pronunciado naquela época justamente porque ela não digeriu muito bem como que foi feito esse distrato com a emissora. Até porque o Bispo que estava lá também é um dos chefes dela, né, um dos responsáveis também pela Record e tem contato direto com quem manda e mesmo o dono da Record. Record, o Edir Macedo, era amigo pessoal do Silvio Santos, né? É verdade. Então não vai se queimar com a emissora que ela tá trabalhando. Agora, o que eu falo que foi falta de respeito, é claro, não tiro a razão da Raquel em ficar chateada. Todos nós, como jornalistas, ficaríamos chateados. Eu fico chateado, por exemplo, quando alguém acha que eu não preciso estudar pra poder estar aqui fazendo fofoca, sendo que a gente trabalha e trabalha muito pra estar aqui, viu? Vocês nem imaginam como a gente rala pra levar esse programa todos os dias pro ar pra você. Então, não tiro esse direito de forma nenhuma. O que eu achei que foi falta de respeito foi usar essa fala. As pessoas, depois que morrem, ficam isentas de críticas. Eu acho que independente do rancor, independente do ranço, independente de qualquer coisa, deve existir
no mínimo uma gratidão. Porque se hoje ela está dando essas aspas ao vivo, se ela está numa emissora a nível nacional, ela tem que agradecer sim ao Silvio Santos. E por mais que ela ache que não, ela tem que sim. Não que ela não tem potencial, justamente pelo potencial que ela tem, ela conseguiu tudo isso, mas também graças à oportunidade que ela recebeu. Eu admiro muito a Raquel, gosto muito da Raquel como jornalista, gosto muito da Raquel como apresentadora. É visível a transição que ela fez, não é uma transição fácil entre o jornalismo e o entretenimento. Você sair do que a gente chama de Raj News, da bancada de um telejornal, para um programa de entretenimento, se submetendo a qualquer coisa dentro de um reality show, é uma transição muito custosa. E que a Raquel conseguiu fazer muito bem. E a evolução que ela teve como apresentadora de entretenimento lá no primeiro episódio da Grande Conquista para a grande final é uma evolução muito legal e muito positiva. E a gente vê que isso vai também se associando ao Domingo Record. É um programa que ainda patina na audiência, mas a evolução dela como apresentadora é muito boa. Se a Record der mais liberdade para ela, assim como foi com o Geraldo Luiz no começo, eu acho que ela tem tudo para deslanchar sim, e é uma mulher aos domingos, coisa que as emissoras nunca deram oportunidade, que a Hebe conseguiu lá atrás, que a Eliana conseguiu lá atrás, e que agora vira uma oportunidade para Raquel Sherazade, e ela tem potencial sim para bater de frente com as outras emissoras. Eu só achei que essa ponta, essa alfinetada poderia ter sido evitada. Com certeza isso não é uma coisa superada, é uma coisa que fica. Eu tenho ranço de muita gente que eu já trabalhei também, muita gente que foi superior a mim e que se achava no direito de falar um monte de coisa e que ouviu um monte de coisa também e que até hoje, se eu olhar na rua, se eu encontrar na rua, eu atravesso e falo, pô, espero que essa pessoa caia e quebre a cara aí, entendeu? Então assim, é normal. É normal, mas aquelas pessoas que me deram a oportunidade, mesmo que em algum momento a gente brigou ao longo da vida, ao longo da carreira, eu sou muito grato por elas, porque eu sei que isso me fez estar aqui hoje e muito melhor do que eu estava há anos atrás. Então, eu acho que esse pontinho só que a Raquel poderia ter evitado, essa alfinetadinha final das pessoas morrem, ficam isentas de críticas, poderia ter sido evitado. A Raquel é uma excelente apresentadora, é uma excelente jornalista, tem credibilidade, mas esse pontinho, infelizmente, não foi legal. E o Silvio também poderia ter evitado de falar aquelas coisas pra ela no ar também. Mas ele já falou coisa muito pior, não é? Eu sei. É aquilo, né? É o Silvio Santos, né? E quando alguém vai contra o Silvio Santos, né? Vai receber alguma coisa, né? Mas eu sinto que ele também poderia ter evitado. E sobre a situação do processo judicial, o STF encerrou a ação da Raquel Sherazade contra o Silvio Santos e o SBT. Essa informação saiu em agosto desse ano. Na época do início do processo, o SBT foi condenado a pagar um valor, mas conseguiu aí a reversão no STF, onde foi arquivada o processo, né, e a decisão que tinha sido realizada, né? Então não houve aí, por decisão unânime, o STF então considerou que não houve falhas e arquivou o processo. Não houve, de acordo aqui com o ministro relator Alexandre de Moraes, qualquer omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, o que fez com que o processo então fosse arquivado. Tá aí, então, lembrando que quem quiser rever a íntegra dessa declaração da Raquel Sherazade, ela tá lá no nosso Instagram, tá bom? É @oficial Papo de TV? Oficial Papo de TV, no Instagram. Não, Papo de TV Oficial. Papo de TV Oficial, É isso aí, ó. Eu